Vamos lá então, dando continuidade aqui à nossa aula e agora falando um pouquinho de direito constitucional. A importância da disciplina para o CFC, isso eu já disse, né? Já disse que é uma disciplina, o direito constitucional é interdisciplinar, né? Cai em várias disciplinas e além disso, o direitos humanos é uma disciplina que está ali, nós temos aí 5 questões. O que é o direito constitucional? O direito constitucional, então, o direito, né, é um conjunto de regras que regem a nossa vida em sociedade. E o direito constitucional, então, é um ramo do direito que estuda a Constituição, né? Que estuda as normas constitucionais. E aí, a gente tem essa ideia aqui, ó, de constitucionalismo. Você vai abrir o seu coração para isso que eu vou falar. Inclusive, quem assiste muitas séries e tal, né? E séries aí antigas, vai conseguir vislumbrar o que eu estou falando agora. O constitucionalismo é um movimento, é uma vontade de constituição que nasce, ó, há muito tempo. E quais são as bases do constitucionalismo? Vamos pensar aqui, ó. Quais são aí, né, os fundamentos do constitucionalismo? São 2 principais, né? 2 principais. A limitação do poder estatal, né? A limitação do poder estatal e a positivação dos chamados, né, direitos fundamentais. Então, claro que isso com uma linguagem atual, né? Com uma linguagem atual. Mas o que as pessoas começaram a pensar? Nós pensamos assim, ó, peraí. A gente, para viver em sociedade, a gente entende que tem que ter o Estado, a figura do Estado, né? Essa abstração, e tem todas as teorias do Estado, aquela coisa toda. Nós temos que ter um Estado para organizar, para fazer leis, né? Para organizar a nossa vida em sociedade, para fazer cumprir, para julgar, para administrar, tem que ter o Estado. E o Estado vai ter que ter uma pessoa à frente dele. Então, nós vamos ter pessoas à frente desse Estado, ou seja, pessoas com poder estatal. Essas pessoas que estão no poder, e a gente diz que quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente dá poder a elas, essa pessoa, ela tende a, opa, fiquei grandão agora, né? E ela acha que ela pode tudo. Então, com o exercício do poder e exercício arbitrário, principalmente quando a gente tem monarcas, né? Quando a gente tem um governo absolutista, que tudo circunda em torno de um rei que acha que é Deus na terra, né? Aí vem as frases do Luís XIV que diz: o Estado sou eu, a vontade do rei é a vontade de Deus, tanto que se entendiam como, né, aí um predestinado por Deus para ser rei, aquela coisa toda, tende ao quê? A fazer lambança. Então, as pessoas, né, e aí, claro, o grupo de estudiosos e tudo mais, observando essa dinâmica estatal, disse aí, peraí, nós precisamos, como premissa básica, ter regras que limitem o poder do soberano, que limitem o poder de quem exerce o poder, né, que limite essa pessoa, né, que está à frente do Estado. E, além disso, nós temos que estabelecer premissas básicas das pessoas, direitos fundamentais da pessoa inerente à pessoa, né? Então, esse é a vontade, esse é o famoso constitucionalismo. É um movimento que vai surgindo e vai ganhando força, ele só é considerado fato a partir das constituições escritas. Ou seja, é a partir da Constituição escrita que a gente passa a ter o constitucionalismo propriamente dito. Porque com as constituições escritas, a gente coloca toda a estrutura de Estado, coloca as limitações de quem exerce poder estatal e as chamadas prerrogativas mínimas das pessoas ou os direitos fundamentais. Só que as constituições escritas, nós vamos ter aí, final, né, 1800 e blocos, 1789, né, 1800 e blocos, ou seja, a partir aí de Revolução Francesa, né, a Revolução Americana, toda essa parte aí,
Gi, e até lá? Muita coisa foi feita, muita coisa foi feita. Tem quem diga que lá com os hebreus, olha bem, lá com os hebreus, lá com os mandamentos, né, com os chamados mandamentos bíblicos, em que você dizia, ó, não pode matar, não pode roubar, respeita pai e mãe, né, que com tudo aquilo já se limitava o poder do soberano. A gente já tinha formas com direito canônico, né, a forma de dizer, olha, não faz isso que Deus não gosta. E várias depois premissas que foram surgindo, né, quando surgiu a lei do habeas corpus, uma série de diplomas que foram surgindo. Tem um muito famoso, que é a Magna Carta do rei João Sem Terra, que é de 1215. 1215. Traz importantes direitos fundamentais, traz aí muito do constitucionalismo. Então, o que eu quero que você compreenda, tá? Eu quero que você entenda que a gente vem de um histórico em que a gente entende que a gente precisa de um Estado, que a gente sai daquele estado de natureza, a gente tem um Estado e tem alguém que exerce o poder, né? Ou seja, que dita, né, para a gente viver em comunidade como as coisas vão funcionar, e que a gente começa a pensar assim, ó, ok, esse é o modelo que a gente quer, a gente precisa disso, senão a gente se mata, então tem que ter alguém que exerce poder e a gente tem que respeitar, ok, mas a gente precisa de limitação para essa pessoa e de premissas básicas para todo cidadão. E aí isso vai ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo, que só se materializa com as constituições escritas, certo? Fácil. Isso é o que a gente chama de constitucionalismo. Hoje, a gente já fala no neoconstitucionalismo, que é um movimento que a gente vive hoje, dizer assim, ok, a gente já tem positivado, a gente já tem limitação do poder, a gente já tem positivação de direitos fundamentais. O que a gente precisa agora é de concretização, de colocar tudo isso em prática, deixar de ser um mero símbolo, né? Deixar isso tudo de ser um mero símbolo. Então, gente, a gente precisa entender que hoje a gente está num novo momento. Mas para a gente entender os direitos fundamentais e os direitos humanos, a gente tem que entender um pouco dessa história. Por quê? E aí é que vem o interessante. Um dos textos de vocês, dois deles, trazem todo esse histórico do surgimento dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Então, esses diplomas todos, quem já assistiu às videoaulas já viu isso. Todos esses diplomas que foram surgindo, que são marcos na evolução dos direitos fundamentais e direitos humanos, eles vão cair na tua prova. Então, tu vai ter que entender todo esse aspecto histórico aí que eu estou falando, tá? E aí ele vai surgindo e ganha corpo com as constituições escritas. Massa! Antes de falar disso aqui, ó, eu vou pular para os direitos fundamentais e os direitos humanos. O que eu quero falar para vocês dos direitos fundamentais e dos direitos humanos? Qual é a diferença, Gi? É tudo a mesma coisa? Porque assim, ó, vamos lá, o direito à vida, o direito à propriedade é um direito fundamental? É. Mas é um direito humano também? Também. Então assim, ó, a gente batalhou pelas premissas básicas que foram positivadas numa Constituição e são chamados de direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, quando são levados, né, no plano internacional, ou seja, quando a gente olha isso num aspecto global, a gente chama de direitos humanos. Então, os direitos são os mesmos. A nomenclatura é que se refere assim, ó, se eu estou falando do direito à vida como uma proteção global, eu falo em direitos humanos, né? Se eu falo direito à vida à luz da nossa Constituição, eu vou falar em direitos fundamentais. Então, na nossa aula, não tem problema nenhum a gente ora chamar de direitos fundamentais, ora de direitos humanos. O que vocês têm que saber é que essa diferença existe e ela existe para fins didáticos. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala dessas prerrogativas mínimas no âmbito internacional, num plano global. E aí, quando a gente fala em direitos fundamentais, é no plano interno. E aí eu já chamo a atenção de vocês, porque os textos também abordam, que é o aspecto das dificuldades em relação aos direitos humanos, né?
Então, a gente começa a tratar especificadamente, né, de direitos humanos e tudo mais, quando a gente tem, por exemplo, as atrocidades, né, da Segunda Guerra Mundial e tudo isso. Não, a gente tem que pensar em premissas básicas para o mundo, né? E não premissas básicas só em cada um dos países. A gente tem que pensar isso no mundo, certo? E aí a gente começa a ter a Declaração Universal de Direitos Humanos e vários outros documentos como a gente tem. Qual é um ponto de dificuldade, né? Qual é um ponto de dificuldade quando a gente fala em direitos humanos? É a soberania dos Estados, né? Existem organismos internacionais? Sim, a ONU é um organismo internacional muito forte, né? Mas aí a gente pergunta, a ONU tem um exército? Como é que a ONU faz algo acontecer? Então, muitas vezes, a gente tem essas premissas, né, de direitos humanos, só que a questão que ela esbarra na soberania dos países. Isso é algo que a gente tem que trabalhar e que a gente tem que transpor, né? Então, você vai encontrar como uma dificuldade de concretização dos direitos humanos a soberania dos Estados, porque dependendo do governo que está ali, do governo estatal, ele acaba sendo um pouco, muitos deles, intransigente a algumas premissas de direitos humanos, e isso acaba influenciando, né, na concretização ou não desses direitos, tá? Então, fica dito aqui para vocês essa diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos. Mas a gente sabe que, então, o constitucionalismo vem com essa vontade e isso vem concretizado numa Constituição, um texto escrito chamado de Constituição. No Brasil, atualmente, nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A Constituição de 88 já foi emendada mais de 100 vezes, né? Pasmem, mas nós tivemos mais de 100 emendas, né? E ela traz um extenso rol de direitos e garantias fundamentais. O pessoal me chama de louca, nos outros vídeos eu já falei disso, que quando eu estou um pouco deprimida, eu leio o artigo 5º. Por quê? Porque o artigo 5º, ele traz as premissas mais básicas de um ser humano e ele precisa ser enaltecido. Muitas vezes, a gente, e aí volto a falar isso especificadamente na polícia, né? Existe muitas vezes uma fala depreciativa dos direitos humanos. Os direitos humanos são muitas vezes atrelados a criminosos, né? Ele só serve para proteger bandido, né? Os direitos humanos, você tem um olhar pejorativo para os direitos humanos. E a gente precisa entender que o direito humano é de qualquer humano, né? Onde quer que ele esteja, independentemente da classe social, independentemente da cor, do credo, da nacionalidade, né? Basta ser uma pessoa, né? Basta ser humano. E aí a gente fala, não tem diferença de raça. A raça só existe uma, que é a raça humana no aspecto aí de proteção dos direitos humanos. Abra o seu coração para isso, né? Abra o seu coração para isso. São muitos anos de muita batalha. Você vai ver isso em todo o histórico dos direitos fundamentais. São muitas batalhas para que a gente tivesse essas premissas ali estabelecidas. E a gente precisa lutar para que elas permaneçam. Porque a gente tem que pensar assim, ó. Quando a gente aceita o desrespeito de um direito humano para alguém, a gente abre um precedente e, obviamente, ele pode ser desrespeitado para você, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado em relação a isso. O respeito a toda essa luta, a todo esse sangue derramado. E aí, obviamente, que eu não vou falar em aspectos penais aqui para vocês. Eu vou falar de um aspecto que me chama muito a atenção, que é a questão da liberdade religiosa. Tratar de fé é um negócio muito complicado, né? As pessoas... Esses dias eu vi uma coisa que eu gostei muito, olha essa, Felipe, que dizia assim, ó. A religião é algo humano, a fé não. A fé é algo que transcende a figura política, humana, das organizações. Quanto à religião, não. A religião é uma coisa que é criada pelas pessoas. A fé é algo muito fora disso tudo, né? Não precisa a fé é algo que transcende a tua figura, né? É algo que é inexplicado.
Então, o que a gente tem? Nós vamos ter na Constituição a liberdade de crença, né? E aí a gente pensa assim, Gi, que besteira, isso é muito natural. Não, não é. Não é. Nós tivemos um grande período da nossa história em que só existia uma possibilidade de fé, que era aquela voltada aos ditames da Igreja Católica. E olha, gente, eu sempre fui da Igreja Católica, né? Agora eu sou bem relaxada, mas sempre fui. Mas sempre existia, a Bíblia era em latim, porque somente o padre poderia interpretar, e aí ele interpretava como? Como ele achava que era conveniente. Então não era possível ter Bíblia traduzida, era só em latim, né? E aí as pessoas vem todo o regime, todo o movimento protestante contra isso, né? E aí um monte de mulher foi queimada como bruxa, um monte de gente morreu. Tem lá o dia sangrento lá em Paris, né? Em que um monte de gente morreu, né? Simplesmente por causa da liberdade religiosa. Então, quando a gente olha hoje no texto constitucional a liberdade religiosa, a gente acha assim, isso aqui é assim, sempre foi assim. Não, gente. Muita gente morreu para poder ter o direito, olha só, para poder ter o direito de ler a Bíblia na sua língua, no seu idioma. Né? Então tem muita batalha aí. Por isso que é tão revigorante, é tão importante, é tão prazeroso falar de direitos humanos, porque nós estamos falando da gente. Nós estamos falando daquilo que é básico para a gente, que é a casa da gente, que a gente comprou, que a gente pagou e não entra ninguém ali se a gente não deixar. Que são as conversas nossas no telefone, esses benditos, né? Esses telefones, o que a gente diz aqui diz respeito a gente, a nossa intimidade, a nossa privacidade. Não é isso? Que eu só vou perder minha liberdade e os meus bens se eu tiver garantido o direito de me manifestar, de eu saber o que está acontecendo, de eu produzir provas, de eu ter o direito de estar vivo, não só de não ser morto, mas de ter uma vida digna, de eu ter o direito de expressar a minha fala, né? Já comentei em outros vídeos de uma menina que fez o trabalho sobre o direito de ser idiota. Você pode falar o que você quiser, mesmo que seja a maior idiotice do mundo, a liberdade de expressão te garante. Não que você vai ficar totalmente isento, impune, pode falar, pode ofender, você vai ter que arcar com as consequências. Mas que você pode falar, você pode, né? Hoje muito se discute a questão do discurso de ódio, a política do cancelamento na internet. Isso é horrível, é horrível. A mídia paga, eu mesmo fui recentemente aí atacada, né? É horrível, mas eu prefiro passar por tudo isso do que limitar a liberdade de expressão. Fale o que você quiser e aí, a partir disso, a gente vai buscar toda a responsabilização. Mas limitar o direito à liberdade de expressão é algo extremamente grave. Porque quem vai pôr esses limites? Quem vai dizer o que pode ser dito? Então, é muito além, meus amados, vai muito além. Você que me ouve aí de casa, do conforto da sua casa, tudo que a gente vai estudar aqui vai muito além da figura da proteção de pessoas encarceradas, né? Pessoas em estado, o preso, o famoso bandido, que eu não gosto dessa palavra, o criminoso e assim por diante, né? Vai muito além disso, diz respeito ao nosso próprio dia a dia, nosso próprio falar, o nosso próprio ir, vir, permanecer, os nossos bens, né? A proteção da família e assim por diante, ok? Lembre-se bastante disso para ter o respeito que esse tema aí merece. Feito isso, qual é a dica agora que você vai anotar? Fazer a leitura do artigo, principalmente do artigo 5º. Então, claro, os direitos fundamentais, ele tem todo um título, que é o título 2 da Constituição, que envolve os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, né? O direito à nacionalidade, a parte de direitos políticos. Então, tem vários ali que são também considerados direitos a partidos políticos, que são direitos fundamentais. Mas para a nossa matéria, se você ler o artigo 5º,
eu já vou ficar bem feliz. Na verdade, o quinto e o sexto, né? Porque o sexto vai trazer toda a parte de direito do trabalho, de conquistas de direitos sociais. Se você fizer essa leitura, eu já vou ficar bem feliz. Abra aí no seu Google, abre o Google, coloca Constituição Federal, CF, já vai aparecer direto do site do Planalto, que é onde está bem atualizadinho. Pega do site do Planalto, faz a leitura, você vai ficar feliz. Garanto que você vai ficar muito feliz, porque é aquele consolo para a alma das nossas prerrogativas mínimas, tá? Lembre-se disso. Quantos minutos temos aí, Felipe? Faltam 10 ainda? Massa. Então, olhem só. Direitos e garantias fundamentais. Se vocês pegarem o título 2, vocês vão verificar que a Constituição fala em direitos e garantias fundamentais. Gi, é a mesma coisa? Não. Na prática, a gente acaba falando de direitos, garantias e tal, mas tem diferença, tá? E isso cai na sua prova. Os direitos são bens e vantagens previstos no texto constitucional. Já as garantias são instrumentos que asseguram aí a realização dos direitos. Então, quando a gente fala em garantia, a gente lembra muito dos remédios constitucionais, mas não são só eles. Um exemplo, né? Você tem o direito de ir, vir e permanecer, que é o famoso direito à liberdade de locomoção, um direito fundamental, um direito humano, o direito de locomoção. E aí alguém vai e cerceia esse direito de locomoção, de forma ilegal, de forma arbitrária, né? Adianta você ficar gritando lá que você tem direito? Não, você precisa manejar um instrumento para fazer valer. Nesse caso, ele já foi cerceado, né? Já foi violado. Nós temos a figura do habeas corpus. O habeas corpus, né? Se a gente for traduzir aí, é mostre o corpo. O habeas corpus é um instrumento, é uma garantia do direito de ir, vir e permanecer da liberdade de expressão. E aí nós temos o habeas corpus, o habeas data, que é em relação a informações do poder público quando ele não quer te dar, o mandado de segurança, quando a gente tem um ato ilegal de autoridade pública não amparado por habeas corpus ou por habeas data, né, o mandado de segurança. Imaginem que você foi aprovado no CFC, né, convocaram alguém numa posição inferior à sua e deixaram você para trás. É caso de mandado de segurança. Mandado de junção, quando você tem um direito constitucional e esse direito constitucional não foi regulamentado ainda pelo legislativo, você utiliza, né, a figura, então, do mandado de injunção, que mais? A própria ação popular, a própria ação civil pública. Então, nós temos os chamados remédios, ações constitucionais. Só que não são apenas os remédios. Um exemplo clássico é o seguinte, a Constituição diz: é assegurado o livre exercício, a profecia da fé, como é que ela fala da liberdade religiosa? É livre o exercício da fé, alguma coisa nesse sentido. Assegurado, olha bem, assegurado os locais de culto e de suas liturgias. Então, ela não me dá apenas o direito à liberdade religiosa. Ela me garante que, além da liberdade religiosa, eu tenho a proteção dos locais de culto e de liturgia. Ou seja, eu tenho no mesmo dispositivo um direito e uma garantia. Então, enquanto os direitos eu tenho esses bens e essas vantagens, né? Nas garantias eu tenho medidas que a gente chama de medidas assecuratórias. Elas vêm, então, para assegurar o cumprimento dos direitos, seja por ameaça de violação ou por violação propriamente dita. Então, se eu já sei, né, que eu estou sendo ameaçada de uma prisão ilegal, eu já posso fazer um habeas corpus preventivo. Ou se eu, de fato, fui presa e é uma prisão ilegal, eu faço aí o habeas corpus, e daí o habeas corpus posterior, mas é uma medida assecuratória. Então, lembrem-se que direitos e garantias não são sinônimos. A primeira pessoa a enfrentar isso foi um grande jurista brasileiro, o famoso Rui Barbosa, né? Se você pesquisar aí na internet,
vai ver que ele foi um grande jurista brasileiro, e aí a cultura inútil, que eu já falei nos outros vídeos também, que ele é tetravô da Marina Rui Barbosa, né? É tetravô daquela ruiva lá, que é uma das meninas mais famosas no Brasil. Ela é bonita, tu acha ela bonita, Felipe? É bonita, né? É muito bonita. A Marina Rui Barbosa é tetraneta, né, do Rui Barbosa, esse famoso jurista, e ele foi o primeiro no Brasil a tratar dessa distinção. Inclusive, eu achei uma obra dele tratando disso na minha dissertação de mestrado. Eu fui direto na obra e nos acervos do Senado Federal eu encontrei essa obra e esse trecho em específico que ele trata desse tema. Fiquei emocionadíssima, né? Agora estou muito feliz porque vou iniciar o doutorado agora em agosto, né? E com certeza vou revisitar ainda mais essas obras todas, tá? Feito isso, a gente entra num tema que eu diria que é o mais importante da nossa aula, que é o tema gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Então, só para encerrar esse bloco, eu queria destacar para vocês assim, ó. Primeiro, que comumente esse tema é tratado como gerações dos direitos fundamentais, gerações, mas, então tem primeira, segunda e terceira, e ainda tem um autor que fala em quarta e quinta, mas o que é mais aceito é primeira, segunda e terceira geração dos direitos fundamentais, que também se aplica para os direitos humanos, que se confunde com a história dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, ok? E aí sempre foi falar de geração, geração, geração. Até que um determinado doutrinador falou assim, olha, o termo geração, a nomenclatura geração não é a mais correta. Por quê? Porque quando eu falo em geração, a gente entende algo que vai ser suplantado por outra. Então, assim, a geração, por exemplo, dos meus bisavós não existe mais, né? No meu caso, eu não tenho bisavô, né? Nem bisavó, nem meus avós não têm mais, mas poderiam, ainda tem idade para ter avó, mas no meu caso não tem. Então, o que acontece? Uma geração, as gerações mais antigas vão sendo suplantadas por outras. Então, o termo geração dá uma ideia de substituição, ok? E não é o que acontece com os direitos e com as garantias fundamentais. Por quê? Porque eles vão sendo aglutinados, eles não são substituídos. Nós fomos conquistando de acordo com a necessidade, de acordo com a história, de acordo com o momento, e a gente não quer perder nada. Tanto que existe um princípio que é o da proibição do retrocesso, ou seja, o que eu já conquistei, não mudo mais, né? E aí, a gente vai aglutinando esses direitos. Em razão disso, um doutrinador sugeriu a mudança da nomenclatura de geração para dimensão dos direitos fundamentais. Então, tem quem utilize a expressão dimensão dos direitos fundamentais. Primeira, segunda, terceira, dimensão. Mas o mais tradicional é ainda falar em geração, tá? Vocês vão verificar essas duas nomenclaturas nos textos que a polícia indica aí para o CFC. O que mais importa é que vocês entendam esse movimento. Sempre cai uma questão de geração de direitos fundamentais na prova de vocês. Sempre cai, tá? Por isso, eu vou fazer mais um corte para você levantar, tomar uma água, tomar um café, dar uma respirada e voltar para a gente tratar desse assunto e depois das questões. Até já!